Com Mônica Bergamo, a nossa Mônica apurou uma certa inquietação entre parte do corpo ministerial do governo Bolsonaro, que enxerga uma certa paralisia do governo na preparação e já no enfrentamento de uma inevitável crise que será gerada no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil também, em decorrência da guerra na Ucrânia. O que você apurou para a gente, Mônica? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, o governo brasileiro, em primeiro lugar, está aguardando essa nova rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mas já com uma aflição maior, né, pelos impactos que a guerra está gerando já na economia. O governo até agora está paralisado, na visão até de ministros do próprio governo, esperando para saber quanto tempo essa guerra vai durar e rezando, na verdade, até agora, para ela acabar logo. Mas, internamente, já há inquietações, Megali, pela constatação de que, ainda que essa guerra termine logo no campo de batalha, propriamente dito, o cerco financeiro que o mundo, as potências ocidentais estão fazendo à Rússia, vai durar mais tempo e vai nos impactar diretamente. Além da subida, que nós já falamos aqui várias vezes, de preço de grãos e fertilizantes, pela quebra no fluxo de mercadorias que vem daquela região, né, o que afeta o agro diretamente, há a questão da subida de preço dos combustíveis, que vai afetar toda a cadeia econômica. Essa é a questão principal, isso é o central, né? Adubos você pode, ou bem ou mal, tentar alternativas, afeta um pedaço da economia, mas combustível afeta tudo, né, da vida cotidiana de cada um de nós a toda a cadeia produtiva, né? E o preço do petróleo é mundial, você não tem para onde correr. Então, alguns ministros já manifestam preocupação com o fato de o Ministério da Economia não ter apresentado até agora um plano de emergência para enfrentar essa subida de preços que parece inevitável, né, e esperar apenas para ver se a guerra acaba logo. Muitos defendem um fundo equalizador de preços, que está sendo discutido no Congresso, mas, na visão desses ministros, está sendo discutido sem a urgência necessária que o momento exige, né, e sem um formato que consiga atender a questões legais e práticas. Ou seja, não adianta sugerir, por exemplo, uma baixa no ICMS de combustíveis aos governadores para alimentar esse fundo, já que eles não vão querer abrir mão de receitas nesse momento. Então, essa é uma possibilidade considerada apenas retórica e de difícil execução, portanto, sem consequência. Não adianta confiar na queda do câmbio, do preço do dólar. O dólar começou a cair, né, aqui no Brasil, mas depois subiu de novo. Quer dizer, o dólar vai aumentar e vai subir e descer em momentos de guerra, independentemente da performance econômica do Brasil. A gente pode subir os juros para atrair mais dólar, mas isso também tem um limite. Então, por exemplo, a ideia de se criar finalmente um fundo equalizador de preços, né, de combustíveis, com as receitas do próprio petróleo, que possa ter as torneiras abertas em momentos de crise para subsidiar esse preço, tem esbarrado até agora em resistências da equipe econômica, né? Ministros dizem que problemas cíclicos precisam ser atacados com ações cíclicas, né, e não apenas aguardando a mão invisível do mercado, ou induzindo o mercado a resolver o problema, porque o mercado nesse momento está em guerra mundial, né? O mundo está envolvido, as grandes potências estão envolvidas nessa guerra, numa nova guerra, que é uma guerra financeira muito pesada. E há uma resistência a essa ideia, por exemplo, sem que nada seja colocado até agora no lugar. Então, há uma inquietação enorme, né? Eu conversei com 3 ministros, um ministro está um pouco mais calmo, né, cuidando ali do pedaço dele, mas bem preocupado, e outros 2 estão mais inquietos com essa, vamos dizer assim, relativa paralisia, com nada que você veja sendo discutido de forma mais contundente, mais emergencial, para a gente enfrentar o que está se avizinhando, né? E justamente no momento em que o presidente Jair Bolsonaro começava a estabilizar sua popularidade, né, e até mesmo ensaiar uma subida nas pesquisas de intenção de voto. Então, isso é visto, quer dizer, esse momento, esse momento de ameaça de um repique forte na inflação, é visto pelo grupo do presidente como uma das consequências políticas nefastas dessa guerra, consequência do ponto de vista interno para o Brasil, para eles, para esse grupo que defende aí a reeleição do presidente. Então, tudo muito interligado, e essa inquietação que já começa a ver, né, Megali, porque de fato os preços já estão subindo. A ministra Tereza Cristina ontem deu uma entrevista coletiva, ela já tinha falado
comigo aqui. Na semana passada a gente já tinha entrado no ar falando das várias preocupações dela, mas ela ainda usa muito esses termos, cautela, vamos ver se a guerra durar muito, o alimento sobe mais, né, vamos ver quanto vai durar, mas o fato é que o enforcamento econômico da Rússia parece que é algo que não vai ser tão rapidamente suprimido aí do campo de batalha financeiro, né, Megali? Ô, Mônica, e tudo isso vem no pior momento possível, né? Quando a nossa economia já está claudicando, já havia expectativa de economistas para estagnação e quem sabe até uma nova recessão para este ano, quando a nossa inflação passou de 2 dígitos, é mais uma tempestade perfeita. Aliás, é tempestade perfeita atrás de tempestade perfeita no Brasil, né? Nem o Amir Klink enfrentou tanta tempestade na vida, que coisa incrível. Mas é isso, é a realidade como ela se impõe. Muitos problemas no mundo, né, que fogem também do nosso controle, mas que exigem, portanto, uma ação muito firme, né, e muito transparente, né. Quer dizer, se algo está sendo discutido, pelo menos não chegou nem ao conhecimento desses ministros, quanto mais ao nosso conhecimento. Seguramente algo está sendo pensado, mas precisamos descobrir aí o que, Megali. Para fazer uma comparação com a tragédia de Petrópolis, as sirenes estão tocando, né? A tragédia está chegando. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se proteger? Mônica Bergamo volta com outras informações exclusivas amanhã neste mesmo horário ou a qualquer momento. Beijo, Mônica.